Bom dia, amigos. Vamos fazer a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livra-nos do mal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos realizando o nosso estudo das manhãs de domingo, no horário da nossa escola de moral cristã do Centro Espírita Meimei. Rogamos, Senhor, que abençoe a cada lar, que abençoe o esforço de cada um em estar junto de nós pelo pensamento, nesse momento de agora, que nós possamos conseguir aproveitar ao máximo as lições que vamos estudar, para que no nosso dia a dia, quando chegar a hora de colocar em prática, nós possamos ter a força, a coragem de fazer as melhores escolhas. Abençoe também, Senhor, a nossa cidade, todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis, por momentos de dar o testemunho, que elas possam ter também a força e a coragem. Também pedimos que abençoe todo o nosso Brasil, todo o planeta Terra, nessa situação que nós estamos vivendo. E assim, nós damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então, hoje, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. É o item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Então, esse trecho do Evangelho, do capítulo 3º, ele começa nos dizendo que a classificação de superior ou inferior, para se classificar o mundo, é muito relativa, porque a gente precisa olhar os que estão acima ou os que estão abaixo. Por exemplo, a Terra é um mundo mais inferior. Mas se a gente comparar com algum planeta que na escala evolutiva é mais inferior que a Terra, então a esse mundo a Terra pode ser considerada superior. Mas no geral, diz aqui no Evangelho que a Terra ainda é um planeta inferior.
que a gente ainda pode observar na nossa sociedade os resquícios, né, das civilizações primitivas, das civilizações bárbaras, que gostam da violência, que gostam da guerra. E essa palavra, né, a guerra, que vai ser a ligação da lição do Evangelho com o capítulo de hoje do livro Nosso Lar. Como José Luiz comentou na semana passada, o governador da colônia fez aquele culto e os habitantes, né, ficaram muito contentes, né, se sentiram mais confortados, mais aliviados. E o clima naquele momento estava um clima muito gostoso, de muita alegria. O governador se retirou e eles ficaram ali, né, os amigos conversando, e como havia soado aquele clarim em que foram convocados 30.000 colaboradores, o André Luiz ficou também com vontade de fazer alguma coisa, com vontade de ajudar. E ele perguntou para Tobias, e aí Tobias falou para ele: calma, meu amigo, você começou agora, né? Você ainda é iniciante. Vão ser convocados 30.000 colaboradores para estar trabalhando na linha de frente, mas na retaguarda muitos postos de trabalho vão surgir, mesmo nas nossas câmaras de retificação, no nosso trabalho do dia a dia. Vai ser necessário muitos trabalhadores de boa vontade. Você é um deles que vai estar lá para preencher, né, um desses cargos. André Luiz, então, né, ficou um pouco mais conformado, mais confortado. E Tobias falou uma coisa interessante. Ele falou assim: você deve se contentar com a sua matrícula na escola contra o medo, que já vai ser de grande proveito, né, para o seu espírito. E ele não explica muito bem como é que seria esse curso contra o medo. E nós ficamos curiosos, né? Eu gostaria realmente que tivesse mais alguma coisa ali explicando como que seria, o que ia ter. Porque a gente sabe que o medo é uma coisa que muitas vezes segura a gente, né, de realizar muita coisa. Às vezes muita coisa até muito positiva. A gente poderia estar realizando, mas a gente fica com medo, às vezes, do que os outros vão pensar, às vezes medo de não atingir aquela performance ideal e ficar decepcionado depois com a gente mesmo. A gente fica com medo de chegar lá e não ser do jeito que a gente esperava. Então, o medo, né, realmente é uma coisa que ainda atrapalha muito o nosso desenvolvimento. E é muito interessante que o André Luiz, lá na colônia Nosso Lar, já tinha se matriculado em um curso contra o medo. Eu gostaria de ter, né, a oportunidade de fazer um curso assim, quando eu chegar do lado de lá. Vamos trabalhar bastante agora, né, para a gente já conquistar a nossa vaga. Mas, né, esse parênteses à parte, o André Luiz então, né, ficou um pouco mais tranquilo e chegou o amigo Lísias, que nessa altura, né, André Luiz e Lísias já eram grandes amigos. Lísias cumprimentou André e Tobias, o Tobias então se despediu e ficaram conversando André e Lísias. E Lísias então perguntou se André Luiz já conhecia o ministro Benevenuto. André Luiz disse que não, né? Ainda não tinha tido essa alegria. E Lísias então convidou ele para irem juntos ao encontro do ministro, pois eles eram amigos. E André Luiz então ficou muito animado, né? A oportunidade de conhecer pessoalmente um dos ministros da colônia, talvez até se tornar amigo, né? Talvez não, com certeza, porque no plano espiritual, entre os espíritos de boa vontade, a amizade é certa.
Então eles chegaram até um dos salões verdes, e esse era o salão verde, que era o local que esse ministro Benevenuto costumava trabalhar, expor ali, né, as suas preleções. E ele estava ali, numa rodinha de amigos, conversando, e então André Luiz e Lísias chegaram, Lísias apresentou André Luiz foi muito bem recebido, e ele percebeu que eles estavam falando a respeito da situação do planeta Terra, que, aliás, não era nada boa, né? Estava acontecendo a guerra, e o ministro Benevenuto, ele tinha acabado de chegar numa expedição na Polônia, que era um local onde estavam ocorrendo os conflitos. E ele falou assim, né, narrando um pouco para os amigos ali, que ele ficou realmente surpreendido com a situação, né, com a realidade de uma guerra. Então, na leitura, a gente também ficou até um pouco surpreendido, porque se ele, um ministro de nosso lar, que com certeza era um espírito já de hierarquia alta, né, com vasta experiência, ficou surpreendido com a situação da guerra, então a gente pode esperar, né, que realmente é uma situação muito triste. E ele descreveu um pouco do quadro espiritual. Ele falou que ali era um local muito difícil de trabalhar, porque os encarnados não ajudavam de jeito nenhum. Antes, eles só sugavam as energias dos benfeitores, né? Só atrapalhavam. O ambiente era escuro, sem luz, o ar era denso, difícil de respirar, por conta dos fluidos, né, que eram ali emanados. E não tinha ninguém, praticamente ninguém, que tinha aqueles lampejos de fé. Então, para eles, né, da expedição socorrista, era um trabalho realmente muito difícil. E os fluidos que eles emitiam se ligavam às armas, aos projéteis, e eles atingiam então duplamente as vítimas, né? Tanto os projéteis quanto os fluidos. E a maioria dos espíritos que desencarnavam ali, eles não conseguiam receber ajuda, eles não queriam ter o socorro. E eles ficavam ali, naquela perturbação, né? Naquele meio. E aí um dos amigos que estavam ali, né, perguntou, falou assim, mas e o Espiritismo, né? O Espiritismo já chegou na Terra há 50 anos. Aí o ministro falou assim, então, né? O Espiritismo é a nossa grande esperança, mas a caminhada ainda é muito lenta. A maioria dos adeptos do Espiritismo ainda trazem os vícios, né, das religiões que eles pertenceram. Então, nós temos muita esperança, sim, no Espiritismo, nos Espíritas, mas os passos ainda estão bem atrasados, bem devagar. E ele falou uma coisa, assim, muito interessante, né? Achei um trocadilho de espírito superior. Ele falou assim, a maioria dos adeptos, eles estão procurando no Espiritismo apenas os fenômenos. Então, enquanto eles estão em busca dos espíritos materializados, nós, os espíritos superiores, estamos em busca dos humanos espiritualizados. Então, olha só, né? Olha só que trocadilho interessante. Os humanos procurando ver espíritos materializados, mas os espíritos superiores procuram os humanos espiritualizados, ou seja, que já desenvolveram pelo menos um pouquinho, né, daquele sentimento, daquele amor pelo próximo, para colaborar com eles no trabalho, né, do plano espiritual.
E aí eles continuaram a conversa, né, muito agradável. André Luiz aprendeu muito ali naquele momento. E assim encerra esse capítulo do livro Nosso Lar. Na semana que vem tem mais. Nosso companheiro, nosso amigo José Luiz vai trazer o próximo capítulo. E eu gostaria de desejar a todos um ótimo domingo, uma ótima semana e agradecer aí mais esse encontro virtual, né, que nós tivemos. Muito obrigado pela atenção, até mais. Estou aqui para prestar uma homenagem ao livro Espírito Infantil. Escolhi um que fala sobre um assunto muito importante, que pode aparecer disfarçado com outros nomes. É o preconceito. Olhem esse iceberg. Só é possível ver a parte de cima, que é bem pequena, comparada com o que tem embaixo d'água. Então, pergunto, será que existe só uma maneira de ver? Não. Essa girafinha era triste, porque se sentia diferente. Na floresta, não conseguia brincar com outros animais, por causa do seu pescoço tão comprido. Toda vez que ela chegava para participar das brincadeiras, os bichinhos estranhavam e se afastavam. Só tinham olhos para o pescoço dela, e essa atitude preconceituosa deixava a girafinha muito chateada. Mas, um dia, tudo mudou. Que mudança foi essa? Quem mudou? A girafa ou os bichinhos? Posso afirmar que vale a pena acreditar nas diferenças. Vocês ficaram curiosas, crianças? Fica aí a sugestão de mais um livro Espírito Infantil. Tchau!